A paz do Senhor Jesus, a todos os amados ouvintes, telespectadores que estão sintonizados aqui na sua Rede Brasil de Comunicação. Estamos dando início a mais um programa Reflexão Bíblica e queremos agradecer a Deus, que é a causa de todas as boas realizações em nossas vidas, ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança em nos creditar esta oportunidade de podermos trazer uma breve palavra bíblica da parte de Deus aos nossos corações. Queremos, portanto, nesse momento, convidar a você, querido ouvinte, para que, se possível, abra sua Bíblia conosco e participe da leitura bíblica que estaremos fazendo nesse momento. Para tanto, nós gostaríamos de convidá-lo a abrirem a Palavra de Deus e acompanhar a leitura no livro do Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo 10 até o versículo de número 14, que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja Deus. Queridos ouvintes, à luz desse texto sagrado, aqui registrado no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a 14, e com a direção do Espírito Santo que dele dependemos, queremos refletir em breves minutos sobre o tema O Senhor pelejará por nós. Até porque sabemos que o Senhor Jesus nos advertiu que sempre nessa vida haveríamos de possivelmente passarmos por situações difíceis. O Senhor Jesus ele sempre foi muito transparente, inclusive quando registrado ficou as suas palavras em João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo teríamos aflições, mas da parte dele também recebemos uma palavra de incentivo, dizendo ele: Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa dizer que as tribulações são experiências inerentes, próprias à vida de todas as pessoas e, por que não dizer, de todos os servos e servas de Deus. E o Senhor nos diz, à luz da sua palavra, como em Provérbios 24 e 10, que se nos mostrarmos frouxos, abatidos, perplexos, desanimados, desesperançados, diante das dificuldades, pouca será a nossa força. E eu pergunto, de que forma temos eu e você, nós, reagidos diante das dificuldades que muitas vezes se deparam ao nosso encontro, vêm ao nosso percalço? Eu diria que nós só temos dois tipos de atitudes a tomarmos diante dos desafios, das intempéries e dificuldades desta vida que estamos atravessando. É aquilo que chamamos de atitudes corretas e atitudes erradas. Vejamos na palavra de Deus. E para tanto, nós vamos nos basear na passagem bíblica de Êxodo capítulo 14. Porque quando olhamos aqui para essa passagem bíblica de Êxodo capítulo 14, a primeira coisa que temos que entender é que aquela situação pela qual passou a nação de Israel quando havia saído do Egito e estava caminhando pelo deserto, é que aquela situação, grave que eu vou lhe dizer, estava já dentro do controle de Deus. Digo isso porque foi o próprio Deus quem os conduziu ao deserto. Foi o próprio Deus quem endureceu o coração de Faraó para que os deixasse ir, para que não os deixasse perseguidos. E nós podemos entender com isso que muitas vezes a provação, que muitas vezes vem ao nosso encontro ou sobre a nossa vida, ela também está no controle de Deus.
Porque em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz a Sagrada Escritura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus tem sempre um propósito, grave isso, quando nos prova. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, nos diz que nós temos que nos alegrar quando formos provados, porque a prova, ela irá assim apurar o nosso caráter. Já Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 nos registra, dizendo que as dificuldades produzem paciência, experiência e esperança. No livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, o Senhor nos dá assim o motivo de sermos provados, é sabermos qual a intenção do nosso coração. E mesmo diante da dificuldade, sermos na tribulação e na dificuldade orientados a guardarmos a sua palavra. Mas que atitude tomamos ou deveríamos tomar nas dificuldades? Que atitudes corretas deveriam ser estas? E o que é que nós deveríamos evitar de agir quando estivermos passando por momentos difíceis? A primeira atitude errada que devemos evitar diante da dificuldade é a atitude de temor. Vamos para a Bíblia. Em Êxodo capítulo 14, versículo 10, a Bíblia diz que quando os filhos de Israel perceberam que Faraó, junto com seu exército, estava se aproximando deles, diz a Bíblia que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e diz a Bíblia, e eles temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Note aqui que o povo levantou os seus olhos para ver os egípcios. Querido ouvinte, ficar olhando para o problema não trará solução do problema. Antes, fará com que o problema, na nossa percepção e na nossa limitação humana, pareça ficar ainda maior e mais difícil de ser enfrentado. Foi o que aconteceu com Israel. O povo hebreu, em vez de olharem para as promessas de Deus e o cuidado de Deus, olharam para aquele grande povo que se aproximava com Faraó e levantaram os seus olhos para ver os egípcios. O povo de Israel só temeu porque ficaram olhando para o deserto de Faraó. E como exemplo podemos citar o apóstolo Pedro, que só afundou no mar naquela ocasião quando andava por cima das águas, porque começou a olhar para as ondas e a ficar com medo do vento forte. E nós devemos, à luz da palavra de Deus, evitarmos essa primeira atitude. Ou seja, nós devemos tirar o foco de nossa visão das dificuldades para fixarmos na solução das dificuldades. E qual é a solução da dificuldade? Você poderia estar se perguntando, caso não conheça. É o Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a primeira atitude errada que devemos evitar diante das dificuldades é ter temor e olhar para os egípcios, levantar os olhos para contemplar as dificuldades pensando que elas são inatingíveis de serem resolvidas. Olhe para Jesus. Essa é a verdadeira atitude. A segunda atitude errada que devemos evitar diante da dificuldade está aqui no versículo 11 e o versículo 12 do livro de Êxodo, capítulo 14, que lemos. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, Moisés? Não é esta a palavra que havíamos dito? Deixa a gente servir aos egípcios, porque é melhor que a gente tivesse ido servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. A segunda atitude que devemos evitar diante de qualquer dificuldade é a atitude de murmuração. Por que murmurar? Que foi o que aconteceu com os israelitas aqui em pleno deserto para com seu líder Moisés. Murmurar é confessar com os lábios a nossa própria desconfiança acerca da pessoa de Deus, dos projetos de Deus e do cuidado de Deus. Você sabia disso? Quando a pessoa está murmurando, ele está declarando com seus lábios que não confia em Deus como deveria confiar, ou que não acredita que Deus é capaz de velar pela sua palavra para cumprir. E a murmuração, sabe o que é que ela causa na vida do murmurador? Vontade de voltar atrás. E foi o que aconteceu com os israelitas. Começaram a murmurar e disseram, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Deus não quer essa atitude nossa diante das dificuldades. Em vez de questionarmos a Deus e perguntarmos a Ele o porquê, nós devemos nos colocar nos cuidados dEle,
confiarmos na vontade dEle e pedirmos para que Ele possa nos fazer revelar e entender qual é o propósito dEle naquela adversidade. A terceira atitude errada está no versículo 15 de Êxodo capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Qual é a terceira atitude? É deixar para depois o que é para fazer agora. Ao que tudo indica, Moisés e o povo ficaram parados, perplexos, orando, no lugar de prosseguir, confiando na oração e no Deus em quem estava orando. Há momentos, queridos ouvintes, que devemos orar. Há momentos que devemos meditar. Há momentos que devemos esperar com paciência. Mas há momentos que devemos prosseguir. Há momentos que devemos caminhar. Há momentos que nós devemos marchar. E a Bíblia diz que aquele era o momento que o Senhor estava dizendo que marchassem rumo ao mar, diante da mais alta dificuldade, diante do impossível que estava aos seus olhos. Então, diante das dificuldades, as três atitudes em gerais, de maneira resumida, que podemos aqui trazer como reflexão, que nós devemos evitar de assim fazer quando tivermos em perplexidade, é demonstrarmos um temor que não nos faça ver a Deus como nosso sustentador. É evitarmos a murmuração, porque isso denota a falta de fé e confiança em Deus. E evitar de deixarmos para fazer hoje aquilo que é para ser feito hoje e agora. As atitudes corretas que devem ser tomadas por nós diante das dificuldades são estas. A primeira, não temer. O versículo 13 de Êxodo capítulo 14, a parte A diz assim: Moisés, porém, disse ao Senhor: não temais. Você sabia, querido ouvinte, que na Bíblia há cerca de 365 vezes o Senhor nos dizendo não temas? É Ele nos estimulando e o tempo todo nos lembrando que Ele é a fonte da nossa força, porque Ele garante força e sabedoria para enfrentarmos as dificuldades. Porque o nosso general é Cristo, o nosso general está à nossa frente. E como general, Deus luta em favor de nós, para que nós possamos triunfar e vencer as pelejas. Então, a primeira atitude que devemos ter diante das dificuldades é não darmos vazão ao temor. Situação de medo e temor podem vir ao nosso encontro, e claro que virão, porque nós somos seres humanos dotados de sentimento, mas que jamais deixamos que o medo tome conta da nossa alma e perturbe o nosso ser. Antes, a Bíblia diz: lança os teus cuidados a Deus. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E diz um salmo, completando a primeira epístola de Pedro 5,7: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A segunda atitude positiva, correta, que nós devemos tomar diante das dificuldades é ficarmos quietos. Diz a Bíblia, versículo 13 de Êxodo 14, Moisés disse ao povo: não temais, e depois diz: estai quietos. Estar quieto aqui significa descanse, tranquilize-se. Aonde? Nos braços de Deus. Porque o Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E no versículo 10 do mesmo Salmo diz: aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Então nós podemos descansar. Por quê? Porque Deus é aquele que peleja por nós. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós. Então estejais quietos e vos calareis. Então, estar quieto ou aquietar-se aqui dá a ideia de ficar firme. Isso fala de permanecer na posição, de manter-se tranquilo. Então descanse firme, não esmoreça, porque a Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que recuam. Então a primeira atitude é não temer, não dar vazão para que o temor domine a tua alma diante da dificuldade. Segundo, estar quieto, descansar no Senhor e acreditar que Ele é capaz de resolver o teu problema, porque o tamanho da minha e da tua vitória depende do tamanho da nossa fé em Deus. Terceira atitude correta é contemplar as obras do Senhor. O versículo 13 ainda de Êxodo 14, diz assim: Moisés disse ao povo: não temais, é a primeira atitude, estai quietos, descanse. E terceiro, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Querido ouvinte, contemplar, olhar, parar para analisar o que Deus tem feito,
o que Deus faz, que nós estamos hoje de pé porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso impulsiona a nossa fé. É por isso que em Lamentações 3:21 a Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando tudo parece perdido e a dificuldade parece ser intransponível, como as grandes montanhas, o deserto quente e o mar vermelho intransponível à sua frente, como viu a nação de Israel, lembre-se que Jesus é poderoso, lembre-se do que Ele fez por você, lembre-se do que Ele permanece fiel, lembre-se que Ele é capaz de fazer ainda muito mais do que você imagina que Ele é capaz de fazer. Contemple as maravilhas do Senhor, resgate à sua memória os feitos dEle e acredite que Ele é capaz de mudar aquela situação. E aí você pode prosseguir adiante. Quando Abraão, certa vez, por exemplo, estava duvidando que as promessas de Deus se cumpririam, aí Deus tirou ele da sua tenda, mandou ele olhar para as estrelas no céu e mandou que ele contemplasse elas. E ainda mandou que contasse, perguntando, dá para contá-las? Não dá não. Pois é, assim será o tamanho da bênção que eu vou proporcionar para você. Então isso nos mostra, querido ouvinte, que ao contemplarmos as obras do Senhor, a nossa fé será acrescida. Lembra do Salmo 46? Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito sobre o seu povo. Ele faz quebrar o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Mas ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós temos que sair do lugar que limita a nossa visão para ver mais além, continuar crendo nas promessas de Deus. Você crê? Você crê que Deus luta pelo seu povo ainda hoje? Você acredita que Deus ele quer e peleja as tuas pelejas? Você acredita que Deus luta por você? Creia. E se não crê, creia também, acredite nisso. Porque Deus ele é fiel, ele ainda é o mesmo. E pode ter certeza de uma coisa, nesta vida você não está só. Nesta vida, eu e você podemos contar com 3 coisas. A primeira coisa, você pode contar com a direção de Deus. Você sabia? Você sabia que eu e você, nesse mundo, enquanto aqui estivermos, ligados em Deus e com Deus dentro de nós e a sua palavra guardada em nosso coração, você sabia que você e eu podemos contar com a direção de Deus? Veja comigo. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo deserto. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E diz mais a Bíblia aqui em Êxodo 13, 22, nunca se apartou do povo aquela coluna de nuvem, digo, durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deu para perceber? Olha o destaque bíblico aqui. O Senhor ia adiante deles. E diz mais, nunca se apartou do seu povo. Está alcançando aí o cuidado de Deus? Podemos contar com a direção de Deus em meio às dificuldades, porque o Senhor adiante de nós está e nunca se aparta daqueles que são seus. Então não fique preocupado achando que Deus se esqueceu de você. Não, jamais alimente isso. Deus está no controle, Ele está na direção. O Senhor te guiará em todos os teus caminhos. O caminho que Deus traçou para a tua vida pode até parecer que não é o melhor. É porque a Bíblia diz que aquilo que Ele faz hoje nós não compreendemos, compreenderemos depois, porque os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos próprios caminhos, mas as intenções de Deus são as melhores possíveis. No final, o céu se abrirá e você vai ver que Deus nunca deixou de cuidar de você e ser fiel. Então, a primeira coisa que você vai contar diante da dificuldade é com a direção de Deus, porque Ele vai adiante de você e jamais se apartará de você. Foi o que aconteceu com Israel. A segunda coisa que você pode contar da parte de Deus é com a proteção de Deus. Isso mesmo, com a proteção de Deus. Porque note para a história desse contexto de Israel no deserto, Deus protegeu Israel na sua trajetória no deserto. Sabe por quantos anos? Por 40 anos. Protegeu Israel de todos os perigos. E da mesma forma Ele quer proteger a nossa vida também. Então, não fiquemos preocupados, não fique perplexo. Quando alguém te ameaçar, quando o gigante pareça ser grande, porque os Golias que se apresentam na nossa vida se apresentam como parecendo inatingíveis, inabaláveis, porque confiam na altura deles, no porte físico deles, nas armaduras deles. Mas os que confiam no Senhor,
Ah, eles são diferentes, eles são como o monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Então, não se desespere se alguém te ameaçar, se alguém quiser destruir a tua vida ou ameaçar a tua família. Lembre-se, o Senhor está contigo. Você tem um Deus que está acima de qualquer problema. Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E dirá acerca de Deus: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Guarde isso, porque Deus, além de nos prometer a sua direção, nos promete a sua proteção. Que bênção maravilhosa da parte de Deus, não é? Podemos contar com a direção de Deus, com a proteção de Deus, mas não parou por aí. Concluo dizendo que, além da direção e proteção de Deus em meio às dificuldades, nós podemos contar com o sustento de Deus. Olha o contexto. Eles tomaram 3 atitudes erradas. Eles levantaram os seus olhos para as dificuldades e deixaram as dificuldades minar a fé deles. Eles murmuraram, mostrando falta de fé em Deus. E ainda deixaram de fazer o que deveriam fazer, confiar no Deus que estava orando e prosseguir adiante, porque Deus cuidaria deles. Mas quando eles foram convidados pelo líder Moisés, inspirado por Deus, para não temer, estar quieto e contemplar as maravilhas de Deus, eles puderam ter direção de Deus, desfrutaram da proteção de Deus, e do sustento de Deus também, porque Deus não deixou faltar nada para o seu povo no deserto. A palavra de Deus diz que as roupas, as vestes que eles vestiam, não se envelheceram no seu corpo. Que milagre! Só Deus faz isso. Até água Deus fez brotar no deserto. Até alimento necessário diariamente Deus providenciou. Durante os 40 anos, querido ouvinte, eles andaram errantes pelo deserto, mas Deus supriu eles em tudo. Então, se você estiver passando por um deserto, creia que Deus vai te ajudar. Ele vai providenciar todos os recursos necessários para você sobreviver. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, de maneira que ainda que nós andemos pelo vale da sombra, um vale sombrio e escuro, o zumbido de morte queira penetrar nos nossos ouvidos e tremer a nossa carne, nós devemos dizer assim: de nada terei medo, porque tu estás comigo, e a tua vara, a autoridade do teu nome e da tua presença, e o teu cajado, o teu amor e o teu zelo para comigo, me consolam. Então guarde em Deus esta palavra. Ore comigo nesse instante e saia desse instante com esta palavra em teu coração, sabendo que diante das dificuldades, o teu desafio é tomar as atitudes certas e evitar as atitudes erradas, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Oremos, amado Deus e querido Pai, graças te damos pela tua palavra. Palavra esta, Senhor, que nos convidou a percebermos que atitudes devemos evitar diante das circunstâncias que nos desafiam, das tribulações e dificuldades que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais observarmos e entendermos os mistérios da Tua Palavra, para que por Ele andemos. A estas pessoas que estão ouvindo, que Te servem, Senhor, que Tu possas colocar, Senhor, em seus corações esta palavra de fé e que alcance os endereços certos. Estas pessoas que ainda não Te servem, Senhor, que elas possam nesse momento o Teu real desejo e prazer de Te servirem para poderem desfrutar daquilo que nos prometestes, da Tua direção, da Tua proteção e do Teu sustento. Permanece conosco nesse dia, abençoa-nos em toda a nossa casa e família, ao nosso pastor presidente, a toda a diretoria, a toda esta igreja no estado de Pernambuco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, querido ouvinte. Deixo-vos um convite todo especial para juntos estarmos reunidos com o nosso amado pastor presidente, pastor Elton José Alves, e todos os obreiros que o auxiliam nos cultos de louvor, adoração e ministração da palavra de Deus que acontecem no Templo Central da Assembleia de Deus, na Avenida Cruz Cabugar, número 29, em Santo Amaro,
participe, traga a sua família. O nosso pastor lhe convida, lhe espera com muito carinho e amor, porque, por certo, Deus tem uma palavra ao seu coração. Até a próxima oportunidade, permaneça sintonizado na Rede Brasil de Comunicação, para que Deus continue falando ao teu coração. E até a próxima oportunidade. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.